Para se trabalhar com séries ou com data frames, a gente precisa importar um pacote para isso. Esse pacote se chama pandas. Olha que bonitinho aqui, olha que fofo. Show? Como é que a gente importa esse pacote? A gente importa esse pacote com import pandas, e aí, por convenção, a gente costuma dar para esse pacote um apelido. E esse apelido é PD, de pandas. Pandas, PD. Então, import pandas as PD. Show? Quase sempre a gente vai importar um data frame que já existe. A gente vai trazer um data frame que já existe, que são dados da empresa ou dados de algum lugar. Então, hoje, para fins didáticos, como a gente está vendo série, vamos criar uma série fictícia, mero exemplo didático. Show? E essa série de hoje vai ser o número de ingressos vendidos por cada dia da semana para o jogo de quadribol de Hogwarts. Show? Então, eu tenho aqui ao longo da última semana, em cada dia da semana, quantos ingressos foram vendidos. E para criar essa série, a gente faz da seguinte forma. Eu boto o nome da minha série, ingressos, é igual a pandas.series, ou seja, pega a função series do pacote pandas, e aí eu vou passar para esse pacote uma lista, colchetes, uma lista com os números dessa série. Quando eu fizer isso e rodar isso, eu esqueci de importar o pacote. Importei o pacote, rodei agora. Quando eu fizer isso daqui, criar essa série, você repara que ele vai me dar uma série com esses números aqui. Show? Repare que aqui na minha tabela eu tinha o identificador de cada dia da semana, né? Eu sabia que a primeira linha era a segunda, a terceira linha era a terça. Aqui eu não tenho isso, mas eu tenho como ter, beleza? Eu não tenho porque eu não passei para ele isso, mas eu vou passar, e isso nos faz entrar em uma característica fundamental de séries, e muito interessante de séries, que são os índices, tá? E numa série, cada linha pode ser identificada. Cada linha tem um endereço, cada linha tem alguma coisa que lhe identifica. Essa coisa que lhe identifica é o seu índice. Show? Então, o índice é um conjunto de valores, né? Os índices são um conjunto de valores que vão identificar cada linha. Beleza? Então, se eu quiser botar um índice naquela mesma série, eu passo, mesma coisa, pd.series e uma lista com os valores da série, mas eu acrescento mais um parâmetro a essa função, chamado index, que é uma lista com os valores dos índices, beleza? Ou seja, nesse caso, é uma lista contendo segunda, terça, quarta, quinta, o que é cada linha, beleza? O que identifica cada linha. Show? Se eu fizer isso aqui com ingressos, aqui está a minha série. Eu tenho desse lado o número de ingressos vendidos em cada dia. E desse lado daqui eu tenho que dia é. Beleza? Dado uma série, se eu quiser saber quais são os valores dos índices, eu posso usar esse atributo .index, certo? Então, eu posso fazer ingressos.index e ele me dá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são os índices da série ingressos. Beleza? Uma característica interessante dos índices é que ele é uma característica da linha. Então, se eu mudo as linhas de ordem, o índice continua preso à sua respectiva linha. Então, imagina, por exemplo, que eu resolva ordenar os dias em ordem de que dia vendeu menos até que dia vendeu mais ingressos. Beleza? Eu tenho aqui 84, foi na quinta-feira, foi o dia que vendeu menos ingresso, continua sendo a quinta-feira, beleza? Ou seja, a quinta-feira foi junto para o primeiro lugar. Foi o 84 para o primeiro lugar e foi o quinta-feira para o primeiro lugar. Se eu olhar para outra série antes de eu ordenar, ó, quinta-feira, 84, tá certinho. Quinta-feira, 84 ingressos, beleza? Se eu não especificasse pandas, isso pode ficar um pouco mais esquisito, porque
Olha o que acontece se eu não especifico índice nenhum, tá? Aqui eu tenho uma série, eu não estou especificando índice nenhum. Tá? O que o Pandas faz é ele dar como índice o número da linha, certo? Ou seja, a ordem da linha, ou seja, 10 é o primeiro valor, 15 é o segundo valor, 9 é o terceiro valor e assim por diante. Acontece que quando eu ordeno os valores, né, em ordem crescente, você repara que o índice vai junto, e aí fica parecendo que ao invés de eu ter número de linha, 1, 2, 3, 4, não tenho, eu tenho 4, 6, 2, 0, fica uma coisa meio louca. Então, a dica é, um índice, ele é representativo, ele te diz o que é aquela linha. Se você puder definir o índice de algum jeito que faça sentido para você, defina. É melhor do que deixar o Pandas definir de uma forma arbitrária e aí depois você nunca sabe se você vai mudar a ordem das linhas, tirar alguma linha, botar alguma linha nova, reordenar as linhas e aí como é que vai ficar, beleza? Então se você tiver a oportunidade de botar um índice que faça sentido para você e que ajude o teu problema e que ajude a entender o que é cada linha, faça isso. Show? Vamos agora para o nosso próximo tema, que é como é que a gente filtra uma série.